Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre planejamento. Bom, se você que está aí me ouvindo tem dificuldade em fazer um planejamento, seja porque você acha difícil, muito complexo, ou porque você faz um planejamento e ele não funciona na prática, esse vídeo é para você. Eu vou te dar algumas dicas bem simples de como fazer o seu planejamento realmente funcionar, por onde que você deve começar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar aqui é o seguinte: todo planejamento ele vem de uma necessidade anterior. Como assim, Luana? Bom, vou dar um exemplo aqui. Se você quer fazer uma viagem de um porte maior, uma viagem internacional, por exemplo, é uma necessidade. Então, o planejamento ele vem para quê? Para você pensar em questão financeira, de custos, tempo que você vai gastar nessa viagem, hospedagem, entre outros fatores. Eu posso sempre fazer uma viagem desse tamanho sem planejamento, mas é claro que aí a chance de dar alguma coisa errada é muito maior, concordam? A mesma coisa vale para uma quantia em dinheiro, por exemplo. Então, se eu quero levantar um determinado montante de dinheiro, eu preciso de um planejamento para alcançar aquele X valor em X tempo, tá? Então, para isso serve o planejamento e é exatamente o que a gente vai falar aqui hoje. E isso, gente, funciona para a nossa vida de forma geral, para tudo. Quanto mais a gente se planeja, menos imprevistos a gente vai ter. Aí eu quero que fique bem claro uma coisa: não é porque eu estou me planejando que imprevistos não vão acontecer. Imprevisto, o próprio nome já fala, imprevisto. Ele vai acontecer sempre, mas quando eu tenho a minha vida mais organizada, mais planejada, é mais fácil eu retomar as minhas atividades, os meus objetivos, as minhas metas, depois que aquele imprevisto acontece. Então, é bem mais simples eu retomar quando eu sei exatamente o que precisa, né? O que eu tenho que fazer depois. Então eu separei para vocês algumas dicas de como fazer o bom planejamento, o que vocês precisam fazer para que esse planejamento de fato funcione. A primeira dica é a seguinte: defina seus objetivos. Gente, para eu começar a planejar, eu preciso saber o que eu quero, a minha necessidade. Então, lembra que eu falei lá no início? O planejamento, ele vem de uma necessidade anterior. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer para começar a planejar é definir o objetivo de vocês. O que vocês querem alcançar. Eu gosto muito da frase que fala, né? Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve, qualquer lugar me basta. E é exatamente isso. Eu vejo às vezes as pessoas me perguntando lá: ai, Luana, eu tô perdida, eu não sei como fazer planejamento, eu não sei me organizar. Mas às vezes o mais básico, que é o objetivo, que é o que a pessoa quer realmente de fato alcançar, ela nem fez ainda. Tá? E aqui para ajudar vocês, o que vocês podem fazer? Eu gosto de dividir esses objetivos por áreas, né? Áreas de atuação. Então vocês podem, por exemplo, definir um objetivo mais da parte financeira, por exemplo, montar uma reserva de emergência. Vocês podem fazer um objetivo mais voltado para lazer, para a parte social da nossa vida, né? Então seria um exemplo, uma viagem. E vocês podem fazer um objetivo mais voltado para a carreira. Então, onde eu quero chegar daqui 10 anos, onde eu quero estar, né? Onde eu estou hoje e onde eu me vejo daqui 10 anos, quais cursos eu preciso fazer, eu preciso fazer uma graduação, eu preciso fazer um curso técnico. Então, já começando por esse caminho, fazendo essa separação, já vai ajudar bastante vocês a ter um start, né? A saber de onde começar. Eu já fiz um vídeo aqui também, foi um dos meus primeiros vídeos sobre objetivos e metas. Então, se você que está aí me assistindo ainda está um pouco perdido com o que é objetivo, o que é meta, vai lá, assiste esse vídeo e depois volta aqui para você dar continuidade no seu planejamento. A segunda etapa para um bom planejamento é definir meta. Então vamos só relembrar aqui: objetivo é o que eu quero alcançar e meta é como eu vou alcançar esse determinado objetivo, certo? E eu também já fiz vídeo aqui sobre as metas SMART, que é um método para a gente fazer as metas funcionarem na prática. Então, para isso, só para a gente relembrar aqui, as metas precisam ser o quê? Específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e elas precisam ter um prazo determinado. E eu lembro que nesse vídeo eu falei para vocês bem específico o que significa e como que eu defino, né, cada um desses critérios. Esses critérios, gente, eles são importantes. Posso fazer metas sem aplicar o método SMART? Pode, mas o método SMART ele vem justamente para fazer com que essa meta funcione na prática. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A pessoa ganha R$1.000 por mês e ela coloca uma meta de guardar R$2.000 por mês.
Então vocês conseguem entender que essa meta, ela não encaixa lá na parte atingível do Smart. Então ele não consegue atingir, a não ser que ele tenha uma renda extra, mas não encaixa dentro da realidade daquela pessoa. Então por isso é importante. Primeira coisa, defina seus objetivos. Segunda coisa, defina as metas e aplique o método Smart nas metas. Vocês vão ver que de fato funciona, gente. Elas vão realmente sair do papel depois que vocês aplicarem esse método. E o que o método Smart tem a ver com planejamento? Tudo, gente, porque traçar metas é parte ativa do planejamento. Quando a gente fala de planejamento, a gente está falando o quê? De conseguir colocar em prática algo que eu planejei, né? Eu vou planejar a minha semana, planejar o meu mês, planejar uma viagem, planejar comprar um carro. Então, para que esse planejamento realmente saia do papel e eu consiga fazer, a meta é uma parte ativa desse processo. A terceira dica é a seguinte: aprendam a pensar a longo prazo. Gente, é cultural. Todos nós somos imediatistas. A gente quer resolver as coisas para ontem. A gente não gosta de esperar para nada. A gente quer comprar alguma coisa, a gente quer ir lá comprar na hora. A gente não quer saber se tem dinheiro guardado. A gente quer comprar na hora que a gente quer, porque é cultural. Até mesmo com a saúde, né? A gente sente uma dorzinha de garganta, a gente não quer esperar 2 dias para ver se vai melhorar. A gente quer ir logo lá na UPA e quer que o médico prescreva um medicamento pra gente que tire a dor na hora. Então é muito cultural. Para que um planejamento realmente funcione, a gente precisa aprender a pensar mais a longo prazo, porque normalmente objetivos mais complexos, principalmente, eles levam mais tempo para ser concluídos, eles vão levar mais tempo para ser alcançados. Então, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa, às vezes, ela quer perder 30 quilos. Aí, em um mês, ela perde 2. E aí ela fica estressadíssima porque ela perdeu só 2 quilos. Mas ela esquece que ela levou 5 anos para ganhar os 30 quilos. Então é óbvio que ela não vai levar um mês para perder os 30 quilos, entendem? Então a pessoa precisa traçar metas a longo prazo. Então, olha, eu vou perder esses 30 quilos no decorrer de 1-2 anos. Mas de fato eu vou conseguir. Então aprender a ter foco, paciência, tá? Esse é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Eu mesma, eu tenho melhorado muito nisso, mas eu ainda sinto que eu sou um pouco imediatista, um pouco ansiosa, mas a gente precisa aprender que certas coisas a gente vai levar tempo mesmo para conseguir. Isso não quer dizer que eu não vou conseguir, tá? É diferente. Agora uma dica importante para vocês. Nada disso vai funcionar, que eu falei até agora, se a pessoa que estiver elaborando o planejamento, se você que está aí me ouvindo estiver elaborando o seu planejamento, se você não for realista. Como assim, Luana? Às vezes eu vejo pessoas definindo objetivos e metas que são completamente distantes da realidade da pessoa. E lembra que eu falei lá do conceito de metas SMART? Ele é muito importante, é como se fosse uma triagem nesse sentido. Porque quando eu chego ali no atingível, eu consigo, às vezes é relevante, às vezes eu defini um prazo, às vezes é mensurável, mas às vezes não é atingível, ou seja, dentro da minha realidade é muito difícil de eu conseguir colocar aquilo em prática. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vem uma mulher extremamente sedentária e ela fala para mim o seguinte, que ela quer começar a fazer atividade física todos os dias. É uma meta que ela quer colocar, ela tem esse objetivo de emagrecer X quilos até o fim do ano e uma das metas é fazer atividade física todos os dias. Ok, até aí tá tudo certo. Mas qual que é o problema dessa pessoa? Ela trabalha 12 horas por dia, ela tem 3 filhos, ela é mãe solteira, um exemplo aqui, mora sozinha, não tem ninguém que ajuda a cuidar dos filhos. Então vocês conseguem entender que vai ser muito mais difícil para ela colocar essa meta de treinar todos os dias em prática, né, de fazer atividade física todos os dias? O que ela pode fazer aqui? Não estou falando que ela tem que desistir, né? Muito pelo contrário. Ela tem que ser realista com a realidade que ela enfrenta. Então, talvez 3 vezes seria o suficiente para ela, tá? Ela vai conseguir cumprir, se ela quiser, todos os dias? Eu acredito, gente. Eu realmente acredito que quando a pessoa quer, eu até postei isso essa semana, quando a pessoa realmente quer alguma coisa, eu acredito de verdade que a pessoa consegue. Né? Ela dorme menos, ela se esforça mais, ela tem mais foco, ela consegue.
Só que o que ela precisa entender aqui é que talvez essa mulher, esse exemplo que eu dei, ela vai ter que fazer um esforço muito maior do que uma pessoa que não tem filho, uma pessoa que trabalha menos, para conseguir colocar aquela meta dela em prática. Vocês conseguem entender? Então é isso, sejam realistas com vocês mesmos na hora de definir objetivos e metas, porque senão o planejamento ele nunca vai funcionar, porque você sempre vai ficar terceirizando a culpa, né? Ah, a culpa é porque eu trabalho demais, a culpa é porque eu tenho filho, a culpa é por isso, por aquilo. Então coloque metas que você realmente consegue alcançar, para você, de fato, né, conseguir colocar aquilo em prática e não ficar com aquela sensação de frustração porque não conseguiu realizar o que queria. E por último, e talvez o mais importante, coloque uma coisa na cabeça. O planejamento não funciona se vocês não acompanharem de perto. A palavra-chave aqui é acompanhamento. Gente, como que eu vou saber se eu estou perto de juntar uma quantia em dinheiro que eu queria se eu não acesso o meu extrato bancário para avaliar? Como que eu vou saber se eu estou perto de atingir o que eu queria na minha carreira profissional se eu não acompanho minha evolução, se eu não acompanho o que eu preciso fazer para chegar lá? Então, o que muitas pessoas fazem é o seguinte: define objetivo, define meta, coloca no papel bonitinho e esquece. Né? Esse processo ele é muito dinâmico. Acreditem, eu já ouvi pessoa falando para mim que não acessa a conta do banco porque tem medo de estar em uma situação ruim no banco. A pessoa vai só vivendo, né? Vai pagando conta, comprando coisa. Eu não consigo imaginar eu viver dessa forma, sem ter esse tipo de informação. E acreditem, tem pessoa que faz isso. Ela prefere não encarar o problema e ir vivendo, empurrando a vida com a barriga, tá? Então aqui, gente, é o seguinte: encarem o problema, né? Não tem outro jeito. Senta, faz o seu planejamento, define o que você quer para sua vida. Vocês vão ver que aí sim as coisas vão começar a fluir para vocês. Eu li uma frase uma vez em um livro e essa frase ficou muito marcada. A frase dizia o seguinte, o autor dizia o seguinte, que a maioria das pessoas que reclamam de falta de sucesso na vida, geralmente são as pessoas que não fazem nada para que o sucesso aconteça. Normalmente são as pessoas que esperam o sucesso bater na porta, né? Aquela pessoa que sempre reclama do emprego, mas ela não sai para buscar um emprego melhor, né? Ela espera o dono da empresa bater na porta dela. Isso não vai acontecer. Então, gente, eu falei sobre isso no vídeo anterior. Se você está insatisfeito com a sua situação, seja ela qual for, financeira, de carreira, pessoal, se planeje, faça acontecer, não tem outro jeito. Eu também já falei sobre isso. Esse projeto que eu tenho aqui, né, do Instagram, já tem muito tempo que eu quero fazer isso aqui, compartilhar esse tipo de material com vocês. Mas nunca aconteceu, por quê? Porque eu nunca de fato coloquei foco. Eu nunca de fato sentei aqui, né, e aqui, né, na minha cozinha, eu nunca sentei de fato e coloquei como objetivo, coloquei como meta, porque quando você coloca no papel, parece que aquilo toma corpo, aquilo toma forma e você meio que faz um compromisso com você mesmo. Então isso para mim faz todo sentido, eu não sei se faz sentido para vocês. Acreditem, comecem colocando no papel. Né? Ficar só na cabeça também nunca vai para frente, ficar pensando o que eu quero. Então senta, coloca o seu objetivo lá, suas metas, defina coisas a longo prazo, que vocês vão ver que esse planejamento vai realmente funcionar. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês têm de dificuldade com relação ao planejamento, ou se vocês têm outras dicas para dar para quem está assistindo aqui, coisas que eu não tenho falado, mas que talvez funcionem bem para você. Comentem aí que eu quero saber. Até quarta-feira que vem, gente, um beijo, tchau!